né? E o tema dessa noite é restauração da nossa família, né? Deus tem um propósito especial. A gente tem falado muito, domingo falamos bastante sobre isso, né? Deus tem um propósito especial. Deus tem um olhar especial. Deus tem, a Bíblia diz, né, em Apocalipse, capítulo 2, 3 lá, que ele tem os olhos como chamas de fogo e seus cabelos brancos, alvos como a neve. O olhar do Senhor, esse olhar penetrante, esse olhar de fogo, está voltado para toda a humanidade, para toda a terra e especificamente para cada um de nós. O Senhor olha para cada um de nós para nos conduzir no seu caminho e na sua direção. E a palavra do Senhor fala desde o início, lá do Gênesis, que Deus olhou o homem, né? E a Bíblia diz, Gênesis 2:18, e viu Deus que o homem estava só, e disse: não é bom que o homem esteja só. E ali surge então a mulher e começa-se então a estabelecer-se a primeira família na terra. Porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus é com a família, né? Quando a gente estuda, né, nas escolas dominicais, nas EBDs, né, nas escolinhas bíblicas, a gente ensina isso para os filhos, para as crianças, a gente aprende, né? Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus com a humanidade: levantar a partir de Jesus uma família de filhos semelhantes a Ele, para a glória de Deus Pai. O olhar de Deus, então nós podemos entender, o olhar do Senhor está voltado para a família. O olhar do Senhor está voltado para a tua casa. O olhar do Senhor está voltado para ti, para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, para a tua casa, aleluia, para a tua parentela. O olhar do Senhor, o propósito, Deus tem um propósito com a família de cada um de nós. O Senhor se preocupa com tudo. O Senhor é detalhista, o nosso Deus é detalhista, o nosso Deus é minucioso. E nesse detalhismo, nessa minúcia do Senhor, o foco dele está na casa de cada um de nós, na família de cada um de nós. Eu estou lendo um livro muito interessante, é um livro cristão, né? Tiago Brunet, é um teólogo, né? E um gestor de pessoas muito famoso. E nesse livro que eu estou lendo, ele diz o seguinte, que... entendam bem o que ele está dizendo, né? Ele diz assim que tudo na nossa vida tem a ver com as pessoas, né? E nós temos pessoas que estão mais próximas, pessoas que estão mais distantes, mas todos os dias nós nos relacionamos com pessoas, nós convivemos com pessoas, nós lidamos com pessoas. E o sucesso na vida, o nosso crescimento e até a nossa felicidade está também em aprendermos a lidar com essas pessoas, né? E aí ele cita uma questão interessante da família. Quer ver como ele diz no livro, né? Eu estou falando com as minhas palavras, né? Quer ver como tudo tem a ver com as pessoas? Imagina a sua conta bancária transbordando, cheia, sem a sua família perto para você poder usufruir com eles, né? Isso é felicidade, né? Para muitos de nós aqui, para a maioria de nós, ou quem sabe para todos nós, não é, né? Porque qualquer centavo que eu tenho na minha vida, eu fico pensando, o que eu posso fazer? Onde eu posso investir? Na minha família, na minha casa, nos meus filhos, né? Antigamente, quando eu era jovem, adolescente, meu primeiro salário, nunca vou esquecer, vocês não vão nem saber o que é isso. Meu primeiro salário, eu tinha 15, 16 anos, eu fui lá em Novo Hamburgo, porque me disseram que tinha tênis barato lá. E aí cheguei e realmente tinha tênis mais barato lá. E comprei um tênis, na verdade, Van Lendel, o nome do tênis. Era um tênis Adidas, branco, fazendo patrocínio, propaganda aqui da Adidas, né? Um tênis branco, bonito. Eu fui lá, minha mãe não tinha condições de me dar. Eu disse, eu vou trabalhar para comprar o meu tênis. Fui lá e comprei meu próprio tênis. Hoje, quase 30 anos depois, mais de 30 anos depois desse primeiro tênis que eu comprei com o meu salário, eu fico pensando, olha o tênis do meu filho gastando, né? Parece que tem soda cáustica na sola do pé que gasta por mês, cada 2 meses tem que estar trocando o tênis do menino, né? Gasta, impressionante, né? Então a gente está sempre pensando, o que fazer pelos filhos? O que fazer pela família? O olhar do Senhor está para a nossa família e o nosso olhar como pai também está voltado para a nossa família. Então, eu quero dizer para vocês assim, que a felicidade, a plenitude da felicidade, nós só seremos plenamente felizes e realizados na nossa família quando a nossa família for abençoada. Adianta o esposo estar feliz e a esposa estar triste? Adianta a esposa estar contente e o marido entristecido? Adianta os pais estarem alegres e os filhos sofrendo? Adianta os filhos alegres e os pais amargurados? Não adianta. Nós precisamos
da bênção do Senhor nas nossas famílias, para que os pais, os filhos, o esposo, a esposa, para que toda a família viva em paz, seja abençoada em nome de Jesus. E essa bênção, para que nós tenhamos essa bênção, para que a bênção do Senhor se manifeste nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nós precisamos atrair a sua presença, clamar pela presença do Senhor. Hoje no Instagram da Sara Cavalhada lá, nosso pastor postou um vídeo de um momento da pregação, né? Onde ele fala que a cura da depressão, das doenças da alma, passam pelo poder da oração. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos a presença do Senhor, mais Ele vai curar, mais Ele vai nos curar, mais Ele vai operar na nossa vida. É claro que nós sabemos que as doenças, elas têm diagnósticos, né? Tem clínicos, né? Existem medicações, medicamentos que podem ser tomados e vão resolver os problemas. Mas nós sabemos que acima dos medicamentos, acima das questões naturais dessa vida, há um Deus sobrenatural que age e opera, faz sinais, prodígios e maravilhas. Então, o segredo, o sucesso, né? O segredo da felicidade está em atrair a presença desse Deus glorioso e maravilhoso para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O Senhor está restaurando a tua casa, a tua família, nessa noite, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. O desejo de Deus é restaurar a tua casa e a tua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre o teu lar. A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Em nome de Jesus eu profetizo um cinturão de anjos ao redor da tua casa, te guardando, a ti e a tua família, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Aleluia. Nos tempos de Moisés, os umbrais das casas foram ungidos com o sangue do Cordeiro, para que o anjo da morte não invadisse as casas e matasse os primogênitos. Em nome de Jesus, que a tua casa seja ungida nessa noite com o sangue do precioso do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 26. Hoje eu estou usando aqui a NA, Nova Almeida atualizada. Aleluia. Atos 16, do verso 26 ao 34. Esse texto fala de uma história bem conhecida, né? De um versículo famoso, assim, que se cita, que é bem citado, bem falado na igreja, né? Eu vou ler o texto então. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. E pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus, e manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aleluia. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? É uma palavra de salvação,
é uma palavra de milagre, é uma palavra que se encaixa perfeitamente com esse tema que queremos falar da restauração familiar, né? Ela, no meio desse texto que eu li para vocês, tem o versículo 31 ali que a gente sempre cita, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Essa linguagem mais moderninha aqui fala você, mas nós gaúchos precisamos enfatizar o tu, né? Será salvo tu e a tua casa, né? O Senhor promete através do apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo, né? O fundador das igrejas da igreja entre os gentios, né? Ele usa como instrumento a Paulo para profetizar a salvação do carcereiro e por consequência da sua família. Paulo, né? Tem as cadeias da sua vida, né, para a gente contextualizar, entender a história aqui. Paulo foi enviado a anunciar, a pregar o evangelho entre os gentios, né, isso quer dizer fora de Israel, fora de Jerusalém, fora do território dos judeus, e ele sai então obedecendo a direção do Senhor, anunciando a palavra, né, e ao longo da sua viagem missionária, aqui é a segunda viagem missionária dele, ele enfrenta muitos desafios, prisões, cadeias, açoites, sofrimento, fome, enfim, né? Era um grande desafio. E aqui ele está enfrentando um dos maiores desafios da sua jornada. Ele está preso. Ele e Silas estão aprisionados nessa cadeia, né? Sendo vigiada pela guarda pretoriana. A guarda pretoriana, digamos que era um exército de elite, um batalhão de elite que era levantado, formado por soldados experientes, por veteranos de guerra, que tinham muita experiência, né? E Pretorium era um lugar central no meio do acampamento romano, onde ficavam ali os oficiais. Então Paulo está preso, né, no meio dos oficiais romanos, guardado por uma tropa, por um exército de elite. Paulo estava numa situação muito difícil, né? E além dessa geografia que eu falei para vocês, havia a situação, a forma que ele estava aprisionado. Paulo estava sentado, né, encurvado e com seus pés presos às mãos, acorrentado. Não vou fazer isso agora aqui, mas ele está preso assim, os pés presos às mãos. Ele e Silas estão sentados ali, e a gente lê o texto e não consegue perceber isso, mas na verdade eles estão ali há dias, presos, acocados, agachados, com seus pés presos às mãos, né? Sem poder sair dali, fazendo as suas necessidades. Daquele momento, era uma situação muito difícil, era uma situação terrível que eles estavam enfrentando. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 25, antes de eu começar a leitura aqui, que eles, à meia-noite, começaram a louvar o Senhor. Quem sabe eles cantavam, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou eles cantavam assim: tá sofrendo, louve, tá chorando, louve, aprisionado, louve, tá doendo, louve, seu louvor invade os céus. E quando eles adoravam ao Senhor, quando eles cantavam ao Senhor, as cadeias, não só de Paulo e Silas, mas de todos se romperam e eles foram libertos. Algo sobrenatural aconteceu. O Senhor enviou seus anjos, Ele mandou um raio de fogo, uma rajada de glória. Não sei especificamente como o Senhor fez, mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. E Paulo e Silas foram libertos. E a sequência desse texto é o seguinte: e depois dessa epifania, dessa manifestação sobrenatural do poder de Deus, o carcereiro desperta de um sono e se acorda, né? E por que a Bíblia está dizendo que ele desperta do sono? Como eu falei para vocês, os pretorianos eram um exército de elite, veteranos que sabiam fazer com excelência a guarda. Então ele estava aqui cometendo uma falha. Ele estava acordando e se dando por conta de uma falha que ele cometeu. Ele dormiu e agora estava despertando e estava medindo as consequências da sua falha. Ele desperta e vê que por uma bobeira ele perdeu aqueles a quem ele estava guardando.
E quando ele se dá por conta da gravidade que tinha acontecido, ele estava pensando, ele pega a sua espada e iria tirar a sua própria vida. Quando eu estava estudando essa palavra hoje, eu pensei o seguinte, né? Quantas vezes isso não acontece com cada um de nós? A gente está vivendo a nossa vida do nosso próprio jeito, né? Eu me converti cedo, mas antes da minha conversão, né? Eu tinha momentos assim que eu dizia para minha mãe: mãe, eu já sou homem, eu sou adulto, eu que sei, eu faço as coisas do meu jeito, me deixa, mãe, né? Eu quero seguir a vida do meu jeito, da minha forma de pensar, né? E todos nós temos o livre-arbítrio, a gente pode fazer essas escolhas, né? Só que cada escolha que a gente faz é uma semente que a gente planta. E daqui a pouquinho a Bíblia diz, né? Não se enganem, Gálatas 6:7, não se enganem, né? Com Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se eu plantar orgulho, se eu plantar rebeldia, se eu plantar, enfim, tudo que eu plantar, eu vou colher, né? E daqui a pouquinho a gente desperta do sono e a gente acorda e vê e mede e começa a analisar as consequências de toda semente errada, toda semente de rebeldia, toda semente de pecado que a gente plantou, né? Quem de nós um dia já não despertou do sono e se deu por conta? Porque às vezes parece que a gente e às vezes até é literal, que nós estamos embriagados, seguindo a vida, sabendo que as coisas vão dar errado, né? Sabendo que esse caminho não vai dar certo, né? Mas a gente quer, não, eu vou fazer, né? E a gente escolhe o caminho errado propositalmente, né? Sem medir as consequências. Mas um dia a conta chega. Um dia a fatura, o carteiro entrega e a gente vai ter que abrir o envelope e medir as consequências. E aí, quantos de nós aqui já não nos frustramos medindo as consequências, se dando por conta, por que eu fiz isso, né? Será que é só eu que passei por isso? Por que eu fiz isso? Meu Deus, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse dobrado para a esquerda ao invés de ir para a direita, se eu tivesse recuado ao invés de avançar, se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse falado, se eu tivesse abraçado, se eu tivesse feito, enfim, a gente fica pensando em quantas coisas a gente podia ter feito. E quem sabe o carcereiro está pensando o seguinte: ah, se eu não tivesse cochilado, ah, se eu não tivesse dormido, eu não teria perdido os prisioneiros que eu tinha que cuidar. E ele, frustrado, então, decide tirar a sua própria vida. Quantos de nós aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós, tão angustiados com seus sofrimentos, com as suas lutas, com as suas dificuldades, já não pensaram em, para resolver o problema, tirar a sua própria vida, né? E por consequência disso, destruir a sua família? Quantos de nós, mesmo que casados com filhos, já pensamos em tirar a própria vida? Parar de viver, acabar, desistir, renunciar, né? Esse é o pensamento que está rondando o coração desse carcereiro, né? A gente vai lendo o texto aqui, a gente vê depois na sequência aqui que Paulo e Silas, né, e os outros presos que estão libertos, eles vão para a casa do carcereiro. E Paulo profetiza: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então eu lendo esse texto, entendo que o carcereiro era um pai de família, que está pensando, quem sabe, o que eu vou dizer para os meus filhos? Que história eu vou ter, que testemunho eu vou ter para contar para os meus filhos? Eu sou aquele que dormiu, o pretoriano que dormiu e não fez com excelência o seu trabalho? Olha a vergonha que eu vou ser para os meus filhos, para minha casa. E quem sabe com esses e outros pensamentos, ele está pensando em tirar a sua vida. E quem sabe alguns de nós já tenhamos passado por isso também. Mas veja o que acontece quando esse guarda, quando esse carcereiro está quase às vias de fato, tirando a sua vida. Deus levanta um homem que diz: para tudo, não faça isso. É o versículo 27, né? O carcereiro desperta do sono. É o versículo 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a ti mesmo, nós estamos aqui. Deus levanta um homem, Deus toca no coração de Paulo, o Espírito Santo se move através de Paulo, impedindo que o carcereiro tire a sua própria vida. Vou contar uma historinha para vocês que eu sempre conto para aqueles que estão próximos de mim. Uma vez, eu não sei se é verdade, né, se é uma lenda, mas uma vez eu ouvi uma história.
um rapaz estava num culto desses cultos fervorosos e pentecostais, né? Ele estava lá no culto e ele chegou para o pastor dele: pastor, olha só, eu ouvi uma voz me dizendo o seguinte, que eu tenho que ir lá na esquina e gritar bem alto: glória a Deus. E depois, pastor, eu tenho que gritar de novo, dar um tempinho e gritar de novo: Jesus te ama. Faço ou não faço isso, pastor? O pastor estava embriagado no poder, na glória, né? Estava lá no meio do mover e disse para o jovem: vai lá, meu filho, obedece ao Senhor. E o menino, então o jovem, vai até a esquina, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, vê uns prédios ao redor ali, mas não percebe ninguém. Mas ele: eu vou obedecer ao Senhor. E grita bem alto: glória a Deus. E a voz dele ecoa pela esquina, nada acontece. E ele diz o seguinte: então vou seguir o que o Senhor falou. E grita bem alto: Jesus te ama. Não acontece nada. Ele volta para a igreja: e pastor, e aí? Fez o que tinha que fazer? Fiz. O que aconteceu? Nada, pastor. Bom, glória a Deus. Reza a lenda que num outro culto chega um rapaz na igreja e se apresenta ao pastor: pastor, boa noite, eu quero dar um testemunho. Opa, fica à vontade, pode falar. Ontem eu estava pensando em tirar minha vida. Alguns dias atrás eu estava pensando em tirar minha vida. Eu subi naquele prédio lá da esquina e estava prestes a me jogar. Quando eu ia me jogar, eu ouvi uma voz gritando: glória a Deus. E aí eu disse: não, eu vou me jogar aqui porque ninguém me ama, minha família me abandonou. E aí eu tenho vários pensamentos na minha cabeça e eu ouvi uma voz: Jesus te ama. E aí eu decidi não tirar a minha vida. Deus faz o que quer, como Ele quer, quando Ele quer. E o desejo, o querer de Deus é te livrar da morte e te conduzir à vida eterna. Não somente a ti, mas a toda a tua casa. Glória a Deus. Jesus te ama. Ele tem um propósito para contigo, para com a tua vida e para com a tua casa, em nome de Jesus. E assim foi Paulo. Para tudo. Não faça isso. Não tira a tua vida, nós estamos aqui. Vejam Paulo aqui, né? Paulo estava livre, mas ele deixa de lado a sua liberdade para salvar a vida de alguém que estava oprimido, de alguém que estava preso, né? E não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? O Senhor nos liberta para que nós possamos libertar a outros. O Senhor nos salva para que nós possamos levar a salvação a outros. O Senhor nos cura para que nós possamos anunciar o ano aceitável do Senhor, a cura aos outros, ao próximo, em nome de Jesus. Amém? O carcereiro recebeu uma nova oportunidade. O carcereiro teve uma nova chance na sua vida. Aquele que ia tirar a sua vida, aquele que estava vivendo os momentos derradeiros da sua vida, agora no Senhor recebe a oportunidade de começar tudo de novo. Os seus olhos se abrem, ele desperta do sono, né? Ele acorda daquela realidade difícil e sofrida que ele está vivendo e vê a luz do Senhor, né? A Bíblia diz no versículo 29 que os olhos dele foram abertos e ele diz: me tragam uma luz. Né? Ele pede luz, né? É claro que isso é literal, né? Alguém traz uma vela, uma tocha, alguma coisa para ele lá, para que ele possa enxergar a situação. Mas assim é nas nossas vidas. A luz nos alcançou. A palavra do Senhor fala em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. João 8,12, a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E essa luz nos alcançou. A luz do Senhor chegou a cada um de nós. A luz do Senhor chegou à tua vida. A luz do Senhor chegou à minha vida. A luz do Senhor chegou à nossa casa. Ainda que pensamentos de morte, ainda que pensamentos de destruição, de trevas, enfim, ainda que os pensamentos, por piores que sejam pensamentos que nos rondem, a luz do Senhor nos alcança. A luz do Senhor está sobre nós. A luz do Senhor vem sobre as nossas vidas. Efésios 5,14, a palavra do Senhor diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Esse carcereiro foi levantado dentre os mortos. O caminho que ele escolheu para ele, a decisão que ele tomou da sua vida era tirá-la, era acabar com a sua vida naquele momento. Mas o Senhor, através de Paulo, estendeu a salvação, a liberdade e a vida àquele homem em nome de Jesus. Amém?
Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: receba da vida de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. Profetiza a vida do Senhor sobre o teu irmão aí, em nome de Jesus. E a sequência do versículo é a seguinte: creia no Senhor Jesus, a sequência do texto, né? Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso é tremendo, né, queridos? Vou contar um pouquinho da história, rapidamente, a história da minha família, né? Minha família, eu digo eu, a missionária e os meus filhos. Eu nasci desde que eu me lembro, por criança, jovem, adolescente, enfim, eu sempre tive um sonho: ter uma família grande, para nos fins de semana me sentar, fazer o meu churrasco, assar, né? Não churrasco, mas reunir a família ao redor da mesa no domingo e ter um momento agradável e confortável com a minha família. Esse era um sonho que eu tinha. Eu sempre quis uma família grande. Ao longo eu sempre tive isso no meu coração. 16, 17 anos eu me converti, aceitei Jesus. Mais adiante, lá com 20 e poucos, eu conheci a missionária e nós formamos a nossa família. Nasceram os nossos filhos, temos 4 filhos, né? A família é grande, já temos, além dos 4 filhos, hoje já temos 3 netos. Então, esse sonho da família grande eu realizei. Está realizado, cheque, tá beleza, né? Tô até segurando, Senhor, dá uma segurada agora que eu tenho que me organizar melhor. Mas enfim, o Senhor realizou esse sonho. E a minha família anda nos caminhos do Senhor, né? Vocês veem aqui, né? O João tocando comigo aqui, Carolina, minha esposa. Nós estamos na presença do Senhor. Tudo isso aconteceu na minha família porque eu, um dia, entreguei meu coração para o Senhor Jesus. E através da minha entrega, a missionária aceitou Jesus. E através da minha vida e da missionária, os nossos filhos, que ela já tinha na época, também aceitaram Jesus, se batizaram nas águas. E os nossos filhos nasceram na casa do Senhor e estão criados na presença de Deus. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu criei no Senhor Jesus e a minha casa foi salva. Amém? Tudo começa com uma pessoa. Elias orava lá em cima do monte, né? Ele orava com seu rosto entre as pernas e dizia para o seu moço: vai lá e ora, vai lá e olha o que está acontecendo. E o moço disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquela pequena nuvem era um sinal de uma grande chuva que viria a acontecer. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A restauração da tua família, a restauração da tua casa passa pelo teu posicionamento, passa pela tua postura, em nome de Jesus, né? Quem de nós um dia já não disse isso? O problema do meu casamento é a minha esposa. Qual esposa que não disse? Meu problema é que o meu marido, ele nunca faz nada certo, ele sempre faz tudo errado. O problema da nossa casa é que as crianças não param. Enfim, a gente sempre fica procurando fora, ao redor, né, desculpas, né, para colocar, para depositar a culpa e o problema, quando na verdade quem deve se posicionar sou eu. A restauração da minha casa começa com o meu posicionamento. Se eu hoje decidir me posicionar, se a partir de hoje eu decidir me posicionar, a minha casa vai mudar. O carcereiro teve uma experiência com o Senhor. Ele foi livre da morte, né? Deus usou a Paulo e o livrou da morte. E ao ver o que estava acontecendo, ele pede a luz, ele desperta do sono e frustrado, ele decide tirar a sua vida, mas a luz o alcança e ele vê uma outra realidade. E ao ver essa outra realidade, ele se lança aos pés dos apóstolos e diz: o que eu faço para ter essa salvação? Como eu posso então viver isso aí que tu está falando? Como eu posso ter a minha vida transformada? Como eu posso me livrar desses pensamentos de morte? Como eu posso tirar de dentro de mim essa frustração? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Hoje eu não lido mais tanto com os jovens, né? Mas alguns anos atrás eu lidava bastante com eles, né? E eu sempre ensinei para os jovens o seguinte: eles me perguntavam, o que é fé? O que é crer, né? Eu falava, fé, Hebreus 11:1, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, e a esperança, né? A expectativa daquilo que se espera, enfim, né? Está lá na Bíblia, Hebreus 11:1. E o que é crer? Eles me perguntavam, e eu dizia, crer é colocar a fé em prática. Crer no Senhor
significa a gente se mover pela fé. E é isso que Paulo está dizendo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, anda pela fé, vive pela fé, coloque em prática aquilo que nós vamos te ensinar, e tu e a tua casa vão ser salvos. E aí esse versículo tem, é claro, mas muitas vezes a gente que é muito espiritualista, muito místico, quem sabe não entende o que esse versículo realmente quer dizer. Às vezes a gente pensa assim, crê no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa, amém? Eu aceitei Jesus, então minha casa está salva. Não, não é bem assim. A Bíblia, a palavra do Senhor nos ensina que a salvação é individual. Então, para que eu seja salvo, eu preciso aceitar Jesus. Para que a minha esposa seja salva, é preciso que ela aceite Jesus. Para que os meus filhos sejam salvos, é preciso que eles aceitem a Jesus. E é por isso então que o carcereiro aceita Jesus e leva os apóstolos para sua casa. A palavra que mudou a vida do carcereiro, a palavra que transformou a vida daquele homem, agora está sendo introduzida na casa do carcereiro. E a salvação que alcançou aquele homem, agora está alcançando a casa do carcereiro. Lucas capítulo 19, versículo 10, conta a história de Zaqueu, né? E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se converte, aceita Jesus e fala, né, tudo que ele iria mudar e que ele iria refazer, repensar na sua vida. Quando Zaqueu termina de falar, Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele se posicionou, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Então abre o teu coração nessa noite, para que o Senhor restaure a tua casa, para que o Senhor restaure a tua família. Abre o teu coração agora, convida Jesus para habitar e reinar dentro de ti, e com teu coração incendiado, queimado, marcado, tocado pela presença de Deus, leva essa salvação até o teu lar. Não é o tema dessa noite, né? Mas não quero entrar na minúcia, mas quantos de nós estamos entregando a criação dos nossos filhos para a televisão? E hoje nem é mais a televisão, hoje é o celular, né? Quantos de nós, eles ficam quietinhos no celular, né? Então vamos deixar, assim pelo menos eu descanso, né? Mas assim, aqui tem um universo, muitas coisas boas, sim, mas infinitas coisas ruins, que podem prejudicar e marcar para sempre a vida dos nossos filhos, e afastar eternamente, quem sabe, os nossos filhos da presença do Senhor. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos, ao invés de introduzir a tecnologia na vida dos nossos filhos, precisamos introduzir a salvação na nossa casa. Nós precisamos ler a palavra com os nossos filhos. Nós precisamos orar com os nossos filhos. Nós precisamos separar um tempo para dedicar, para que a nossa casa pare e ouça a voz do Senhor e busque a presença do Senhor. Isso não fica só para os filhos, porque os filhos são a sequência. Nós, como casal, precisamos juntos buscar o Senhor. O marido, a esposa, o esposo é o cabeça, sim, a esposa é a auxiliadora, amém. Então, o cabeça e a auxiliadora, os dois se unem, buscam ao Senhor e abrem, né, as portas para que a salvação entre nas nossas casas. E assim os nossos filhos crescerão no caminho do Senhor, o nosso casamento vai ser blindado pelo Espírito Santo de Deus, e o espírito da morte não vai nos atingir, né? E os nossos filhos vão crescer na presença do Senhor, e a glória de Deus vai se manifestar na nossa casa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala no Velho Testamento de Obed-Edom. Quem era Obed-Edom, né? Não vou entrar tanto nos detalhes, mas Obed-Edom foi um homem que trouxe a Arca da Aliança, que hospedou a Arca da Aliança por uns dias na sua casa. E a palavra do Senhor conta que enquanto a Arca da Aliança esteve na casa de Obed-Edom, tudo prosperava. A casa dele cresceu, a família dele prosperou, tudo dava certo na vida de Obed-Edom, porque a presença do Senhor, a Arca da Aliança, estava na casa dele. Esse é o segredo para que a nossa família, para que a nossa casa seja restaurada. Atrair a presença do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso quer dizer o seguinte: a salvação da minha família começa por mim. A salvação da minha casa, a salvação da tua casa começa por ti.
Aleluia. Missionário, eu estou sozinho aqui na casa do Senhor. A minha esposa não veio, os meus filhos não estão aqui, meu marido não está na casa do Senhor. O que eu faço? Ora, busca, jejua, te entrega, te rende, porque o desejo de Deus é trazer não somente a ti, mas toda a tua casa. Essa bênção que foi derramada sobre a tua vida, a salvação que te alcançou, é uma promessa para toda a tua casa. Começa em ti, mas vai alcançar todo o teu lar, em nome de Jesus. Eu vejo pela fé a tua casa salva. Eu vejo pela fé as nossas casas restauradas. Isso não quer dizer que nós não vamos ter mais dificuldades, que nós não teremos problemas. Os problemas, eles são inerentes, eles fazem parte da nossa vida. Mas quando o Senhor habita nas nossas casas, nós temos solução, nós temos provisão, nós temos livramento. Jesus ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Deus vitorioso, habitando nos nossos lares, Ele vai nos conduzir à vitória. Em nome de Jesus. Marido e mulher aliançados, filhos submissos, em nome de Jesus. A rebeldia saindo das nossas casas, a desobediência, os laços do mundo sendo cortados na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. A palavra do Senhor dirigindo o nosso lar. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Essa é a promessa do Senhor para a casa de cada um de nós. O Senhor tem um sucesso profissional, o Senhor tem uma carreira abençoada para cada um de nós. Amém. O Senhor tem planos para em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida. Sim, mas tudo começa com a nossa casa, com a nossa família restaurada. O nosso bispo, o nosso apóstolo, bispo Rodovalho, Robson Rodovalho, ele ensina aqui para nós, que estamos na missão aqui, que a nossa primeira célula, por exemplo, é a nossa casa. Um bom líder de célula precisa saber liderar a sua casa, A família é o laboratório de Deus, O primeiro teste, o primeiro treino que nós temos como servos de Deus é a nossa casa. Então nós precisamos investir no nosso lar. E investir no nosso lar não quer dizer gastar, mas é colocar tempo, gastar tempo em oração, investir tempo em oração, num testemunho, Eu como pai preciso dar um bom testemunho para os meus filhos. Quem sabe isso era o que amargurava o carcereiro. Quem sabe era isso que estavam fazendo tirar a sua vida. O que o meu filho vai dizer? Que eu sou um guarda que dormiu e permitiu que outros fugissem. Ele estava frustrado, angustiado, quem sabe, sofrendo por esse momento difícil que estava vivendo. Mas mesmo assim, o Senhor o alcançou e a salvação chegou à sua vida. O Senhor pode retirar agora de ti toda a frustração, toda a culpa, toda a rejeição, todo o complexo. O Senhor vai arrancar agora em nome de Jesus, para começar a restaurar a tua vida, para que tu possa levar essa restauração até o teu lar. Não sei se vocês percebem isso, mas todo final de culto, quando a gente ora encerrando, eu sempre oro pela mesma coisa, que o Senhor transfira tudo que foi gerado, tudo que foi feito, tudo que foi ministrado por Deus nas nossas vidas aqui nessa noite, que isso alcance os nossos lares, que isso alcance as nossas casas, em nome de Jesus, Tem o pastor Josué Gonçalves, ele não é da Sara da Nossa Terra, mas ele tem um trabalho muito bonito com famílias. Ele é pai do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, Ele fala o seguinte: o que adianta o sucesso na vida com o fracasso da família? De nada adianta eu ser um homem bem sucedido, com uma carreira maravilhosa, CEO de alguma empresa, com a minha família estragada, arrasada. Tudo começa com a minha casa. A casa é o fundamento, a família é a base e é o alicerce. E é por isso que o Senhor tem o seu olhar voltado para a família de cada um de nós. Por isso que o foco do Senhor está em restaurar, ajustar, tocar e transformar a família e a casa de cada um de nós. Em nome de Jesus, nessa noite, receba, tome posse da salvação do Senhor na sua vida e a salvação do Senhor para a sua casa. Em nome de Jesus, o Senhor está restaurando a tua alma, o teu coração, as tuas emoções, e essa restauração começa em ti, mas não para, não encerra em ti. Essa restauração vai alcançar o teu lar e a tua casa, em nome de Jesus, e em breve o teu esposo, a tua esposa, os teus
teus filhos, toda a tua prole vai estar na presença do Senhor, e nós seremos uma grande família semelhante a Jesus, para a glória de Deus. O Senhor está restaurando a nossa família e a nossa casa, em nome de Jesus, amém? Nessa noite tome posse do seu milagre e profetize a restauração do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Senhor, Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu mover, pela tua presença entre nós. Te pedimos que teu Espírito Santo registre em nossos corações, que fique marcado em nossos corações essa palavra que foi ministrada e liberada nessa noite, porque nós cremos que tu estás começando em nós, tu estás restaurando as nossas casas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Que essa unção que foi ministrada nessa noite alcance os nossos lares, e que nós tenhamos um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para o melhor restante de semana da sua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia.